lado esquerdo. Não sei se foi um erro, uma falha, enfim. As folhas 45, propriamente dita, ele diz que o acidente ocasionou do lado esquerdo, mas de fato foi do lado direito. Há algumas observações aqui relacionadas, por exemplo, tanto na audiência foi perguntado para o acusado quanto para a sua testemunha se no local próximo existia um posto de gasolina. Todos os dois informaram que sim, e que, inclusive, a luz do posto estava acesa, que evidencia ali que um pouco contraditório no que aduz que estava acesa, e, ao mesmo tempo, o acionado diz que o tempo estava muito escuro. Então, esse é ocasionado, né, segundo o acionado do autor, e assim também foi prolatado em sentença. No entanto, o recurso de apelação é justamente para modificar a sentença, entendendo que não foi uma culpa exclusiva da vítima, mas sim pode-se entender, como é que a gente defende, que há uma presunção de culpa do requerido, porque este barroou-se na traseira da moto do meu cliente. Visto que, nas próprias palavras dele, alegam que existia uma luz do posto, e o acidente foi próximo a esse posto, alega eles que estava em baixa velocidade, né? Inclusive, Excelência, nas folhas 80 e 82, tem a placa, lá nas folhas 80 e 82 do processo, tem a placa informando a proibição de ultrapassagem. Então, existia proibição de ultrapassagem, tinha um posto de gasolina que estava com a luz acesa. Ele alega que estava em baixa velocidade, mas mesmo assim ocasionou o acidente, ocasionando assim o acidente. Então, Excelência, não se trata aqui de culpa exclusiva da vítima. O que observa-se aqui é a imprudência, né, do acionado nesse processo, nesse decurso aí, quando ele alega que estava, e aí Vossas Excelências podem compreender que ele estava no dia 24 de dezembro, às 18h30, ou seja, próximo aí à ceia de Natal, enfim, e alega ele que estava em altíssima velocidade. Se estava em baixa velocidade, se existia luz no posto, se era proibido ultrapassagem, se ali... E aí, fica até um pouco em controvérsia, porque o acidente, se Vossas Excelências olharem as imagens da folha 80 e 82, vão identificar que, e nas folhas 60 tem a imagem do carro dele. Como é que ele está no meio da pista, sendo que o veículo está batido do lado direito? Entendo eu que ele tentou ultrapassagem, ele bateu e jogou as partes para o acostamento. Então, ele jogou a parte para o acostamento. Então, não faz sentido essa versão da parte contrária, Excelência. Então, por esse motivo, né, dadas essas informações, né, e apontamentos, né, se Vossa Excelência pode olhar, verificar a ficha de atendimento, o que ocasionou com ele nas folhas 26 e 28, tem a ficha de atendimento, tem a informação dos dentistas, porque no acidente ele quebrou vários dentes, quebrou o maxilar, né, teve que fazer procedimentos, enfim, teve o prejuízo na sua moto, teve tudo isso, e aí no final, mesmo com todas essas informações, mesmo assim o juiz julgou improcedente por imprudência do autor. Porém, foi entrado no processo, agora que com as provas que eram colhidas, né, ali que deu para ser colhidas com as informações, é de que houve, sim, e que ocasionado pelo senhor Isaac, tratando-se de presunção de culpa, tendo em vista que ele bateu na traseira da moto de meu cliente. O fato dele CNH ou não, isso não quer dizer relacionado ao processo, né? Isso seria uma ação, um procedimento administrativo do Detran, enfim. Mas o fato dele não possuir carteira de habilitação não retira a responsabilidade do senhor Isaac por ter ocasionado o acidente. Então, por esses termos e por essas provas apresentadas, essas indagações, requer que o recurso seja conhecido e provido, Excelência. Pois não, doutor Lázaro. Parabenizo Vossa Excelência pela sustentação oral, mas, doutor Lázaro, eu tenho um pensamento diferente.
do que Vossa Excelência defendeu aqui da tribuna virtual. Tanto num como no outro feito, porque foi o mesmo sinistro de esculação, o mesmo acidente. E eu já começo, colega, vou ser bem resumido, porque já estamos aqui acima de 20 horas, mas nem por isso deixarei de fundamentar aqui a minha decisão. Nenhuma prova foi produzida pelo apelante Dejânio e pelo apelante Francisco Diallo. Todas as assertivas aqui da inicial foram apenas assertivas que não receberam, Bador Zé Ricardo e Bador Caso Augusto, a devida ratificação durante a instrução do feito. E os autos aqui se encaminham no exato sentido da sentença do julgamento improcedente desses pedidos, porque o causador aqui desse índice de circulação foi justamente o condutor da motocicleta. Nós sabemos que a ausência de habilitação, que é o caso, a ausência de capacete, que é o caso, a ausência da lanterna traseira, que a prova se inclina nesse sentido, que também é o caso, são infrações administrativas. Mas todas essas infrações administrativas, elas foram fundamentais para a ocorrência do acidente de trânsito. E a versão, só para aqui florear um pouco mais, a versão primeira dos acionantes é que o pneu da motocicleta estava furado e eles estavam no acostamento e tinham sido colhidos no acostamento da via. Essa versão, por nenhum meio de prova, foi corroborada, né? Não produziu nenhuma prova nesse sentido. Pelo contrário, a prova do acionado, apesar de ter uma testemunha informante, é que já era noite, não é? E a motocicleta estava no meio da via, sem iluminação, desembargador Patrocínio e desembargador Carlos Augusto. Daí, evidentemente, à noite, não é? Uma moto sem iluminação, ela foi suficiente para causar o acidente. E até pela dinâmica que o juiz explica isso muito bem, não é? O que se denota aqui dos autos, não foi realizada perícia, eu já adianto também aos eminentes pares, né? Houve ouvida só de uma testemunha, processo onde o ônus da prova era totalmente aqui dos autores, uma responsabilidade subjetiva, não se desincumbiram desse ônus de forma nenhuma, né? E até pelo local onde Bador Zé Ricardo e Bador Caso Augusto, que o veículo foi atingido, denota de que ele quis até que a moto realmente estava no meio da via, não do acostamento, como dizem os autores, não provaram nada disso, e que a batida, o local exato da colisão foi na parte direita, que denota que o veículo tentou, foi desviar dessa motocicleta dessa forma. Então, todas essas infrações administrativas foram determinantes para o sinistro. E pelas regras, né, da distribuição estática do ônus da prova, é dever do autor, dos autores, comprovar os fatos constitutivos do seu direito. E nesse contexto todinho aí, não se pode prevalecer essa presunção de culpa de que houve uma... Imagine, Bador Moreira, uma motocicleta sendo conduzida à noite sem iluminação traseira. Então, essa presunção, ela não pode prevalecer. Então, fundamentalmente, não tem, no meu sentido, nenhuma culpa concorrente. Então, colegas, por essas singelas palavras, eu estou negando provimento a ambos os apelos. Bador Patrocínio. Senhor presidente, também nego provimento. Bador José Ricardo. Presidente, Acompanho a relatoria, presidente. Acompanho o entendimento de Vossa Excelência e confirmo o voto próximo. Foi não. 400, obrigado, Bador Carlos. Bador José Ricardo. 490. Apelo provido. 129, apelo conhecido e não provido. Decisão consensual. Boa noite ao doutor Lázaro. Chama a julgamento. Apelação civil de Juazeiro do Norte. Apelante Otávio César Pontes Coutinho. Apelado Araripe Veículos Limitada. Relator de Bador Carlos. Número do processo 003614182011-8060112. Doutora Caroline Coelho de Castro Coutinho. Requeriu sustentação oral. Pelo apelante Otávio.
Boa noite, doutora Caroline. Boa noite, desembargador Francisco Mauro. Tudo bem? Tudo bem. Doutora Caroline, você bem, boa noite. Pode passar direto para a explicação oral. Oi. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Você está com a palavra, doutora Caroline. Mais uma vez, boa noite, desembargador Mauro, desembargador Carlos Augusto, em nome dele, com todos os demais, em virtude do tardado. O caso em tela aqui envolve o questionamento do contrato de compra e venda de 49 motos, firmados em 7 de outubro de 2008. E o apelante, meu esposo, somente veio a entregar, a receber da empresa apelada Arari, concessionária Honda, que existia à época, em 2008. Neste processo, não é a frustração da relação contratual, mas a má-fé, o dolo por parte dos donos da empresa, que ludibriaram o autor, o apelante, ao firmarem um contrato já viciado na sua origem, levando em consideração que pai e filho, né, que eram os donos da concessionária à época, estavam em conluio o autor, o apelante e vários outros pequenos comerciantes da região à época. O intuito era vender, o valor estava abaixo de mercado, a época, vender na maior quantidade possível e para o maior número de pessoas possíveis e não entregar o bem. Em razão desse contrato, depois de muito se tentar na via extra, que se desse o valor, já que só tinha se entregue 2 motos das 49 e não se conseguiu, né, que o valor fosse devolvido, nós optamos por entrar com uma execução de título extrajudicial, né, que ganhou até o número de 1248, 02, 2009, 806, 0112, que tramitou aqui na segunda Vara Civil de Juazeiro do Norte, as mesmas, e que foi comprovado que realmente existia um conluio entre pai e filho em lesar não só o autor, como tantos outros pequenos comerciantes. Esse processo da execução de título extrajudicial ele foi concluído, obtivemos vitória nesse processo, do problema que esse, vamos dizer assim, pai e filho causou no autor, nós ingressamos com a indenização por danos morais por tudo que o meu esposo teve que passar. Anos, juntando o dinheiro. Em 2008, era uma cifra bastante alta, porque desejava-se um sonho, né, realizar um sonho de que era uma pequena concessão, uma pequena revenda de motos. E, em razão disso, ficou muito tempo com depressão, teve passar por um tratamento psiquiátrico, tomando remédios. Nós tivemos, nesse processo, depoimento do próprio psiquiatra dele, juntamos, inclusive, no recurso, durante o processo, o depoimento do doutor Antônio Robes Mário, e eu vou até ler pedir venho para ler um pequeno trecho do depoimento dele, que diz o seguinte: na época eu perguntei se estava acontecendo algum problema, e ele falou a respeito de um negócio que tinha dado certo, que tinha sofrido um abalo financeiro. Ele falou que tinha um problema com a Araripe Veículos, apresentou um quadro bastante depressivo, que na época era considerado grave, porque ele falava muito de angústia, de problemas pessoais, era um quadro clássico de insônia, não conseguia dormir,
vontade só de chorar, de ficar no quarto escuro, acordava várias vezes na noite com alucinações, fecha aspas. Então, pelo depoimento acima, pode-se ver, pelo depoimento acima lido, anteriormente lido, percebe-se que o apelante, ele ficou psicologicamente bastante abatido. Em razão disso, acabou tendo o nome dele negativado, porque não conseguia trabalhar pela fundo da depressão, com outro tipo de negócio, alguma outra renda para poder entrar. Então, o nome dele foi negativado, porque várias contas vinham chegando e ele não estava conseguindo honrar. E aí, para a época, nunca tinha tido nome negativado, passou a ser negativado, e impedindo ele, inclusive, de, posteriormente, até limpar seu nome, de ter alguns benefícios, inclusive, junto aos bancos. Então, quando se foi se realizar esse negócio com a empresa Araripe, uma concessionária Honda, né, conhecida nacionalmente, ninguém se imaginava que ela pudesse fazer isso com o autor, né, o apelante. Então, até o momento da assinatura do contrato, percebia-se muita boa-fé, ninguém desconfiava de nada que pai e filho estavam em conluio em realizar esse tipo de conduta para com os pequenos comerciantes aqui da região de Juazeiro do Norte. Então, dito anteriormente, abalou muito o autor, e o que nos restou, né, foi ingressar com os danos, a indenização por danos morais, pleiteando que ela fosse condenada para que ela pudesse, já que ela não teve a menor sensibilidade com a situação de um pequeno comerciante que desejava ser um pequeno comerciante, para que ela pudesse ser penalizada e não cometer outras falhas como ela cometeu com ele e com tantos outros comerciantes à época, que inclusive ingressaram com processos judiciais também. E também postulamos os lucros cessantes, né, porque ele perdeu, a fundamentação foi porque ele perdeu a chance da revenda das motos em razão da frustração do negócio, né, pela apelada aqui. O lucro cessante é pela perda da chance. Então, nessa época, em 2008, nós até juntamos no processo o ano onde mais se vendeu motos no país, perdendo apenas para o ano de 2011. Então, era o meio de transporte que mais se buscava à época. Então, ter uma pequena revenda de motos era um negócio certo, né, que você venderia, até foi feita uma pesquisa, uma estatística, que essas motos que foram adquiridas, que foram 23 Fans, 14 Titãs, 5 Bis, 5 Bros, não eram motos caras, eram motos relativamente baixas, né, onde atingia a classe, vamos dizer assim, C e D. Então, se você vendendo essas motos, rapidamente ele conseguiria obter resultados em relação a venda dessas motos. Foi feito um cálculo, foi apresentado o cálculo baseado no preço de revenda da própria tabela da Araripe, que foi disponibilizado. A gente apresentou essa tabela para se chegar a um número em relação ao lucro cessante, e aí se chegou a esse número, apresentamos esse número, que à época deu a cifra de 72.700. Então, em resumo, basicamente isso, o recurso de apelação. O apelante, ele exora aqui ao eminente relator e demais desembargadores para que a sentença ela seja integralmente reformada e esse recurso provido na sua íntegra. É o que desejamos, com também condenação em custas e os honorários advocatícios sucumbenciais na base de 20% do valor da condenação. Essa é a minha sustentação oral e muito obrigada pela atenção. Carlos. Perdão, senhor presidente. Parabenizar a doutora Caroline. Senhor presidente, um contrato de
compra de motos, e que esse contrato não foi honrado, né? Mas não houve nenhum dispêndio financeiro por parte do apelante. Não temos elementos probatórios para o lucro cessante, tais como potenciais compradores, que demonstre perda de oportunidade de receita, né? E, resumidamente, nós estamos... a proposta de voto é para dar parcial provimento, tão somente para conhecer dos danos morais no valor de R$ 10.000. Tão somente isso. Essa é a proposta de voto. Pois não, Bador Carlos. Bador Carlos. Regina. Acompanho o relator, presidente. Bador Manuel. Parabenizo aí a doutora Caroline, né? Coelho de Castro Coutinho, pela sustentação oral, Caroline. No caso aqui, senhor presidente, na verdade, não há comprovação dos chamados lucros cessantes. Né? Na verdade, há uma configuração, há realmente uma prova da necessidade de indenizações dos danos morais, já arbitrado por Vossa Excelência, do relator, no valor de R$ 10.000, e eu acompanho Vossa Excelência em toda a extensão. Então, recurso parcialmente provido, e é assim que eu voto. Pois não. Então, anuncio o resultado do julgamento. A apelação civil conhecida e parcialmente provida nos termos do voto do tenente relator. Decisão é unânime. Boa noite, doutora Caroline. Boa noite, muito obrigada a todos. Boa noite, doutora. Você está aí no nosso juazeiro do Padre Cícero? Chama o julgamento da apelação civil de Fortaleza, apelante Cruzoé Foods, Indústria, Importação e Exportação Limitada. Apelada Marques Brasil Brasmar Limitada. Relatriz Bador Manuel, número do processo 0232 65156223 8060001, é o 67. Requerer citação a Marques Brasil, através da doutora Bianca Fácil Martins, AB São Paulo, no escritório profissional em Santos. Boa noite, doutora Bianca. Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo certo. Doutora Bianca, o voto está sendo no sentido de conhecer e negar provimento à apelação. Portanto, favorece a constituinte de Vossa Excelência, a pessoa jurídica. Vossa Excelência declina da sustentação oral. A votação já está unânime. Pela prudência, declina, Excelência. Pois não. Agradeço e anuncio o resultado do julgamento. Apelação civil conhecida e não provida. Esse é o resultado final e oficial. Decisão unânime. O julgamento está encerrado. Boa noite, doutora. Boa noite, doutor. A apelação civil de ICO 0200 2485823806090. Relator de Bador José Ricardo, doutora Manuela Julião dos Santos, requerer sustentação oral em prol do Banco Bradesco, S.A. Doutora Manuela. Boa noite, Excelência. Boa noite. Banco Bradesco é apelante apelado e Joseli Batista da Silva também é apelante e apelado. Doutora Manuela, pode passar direto para a sustentação oral? Sim, Excelência. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigada, Excelência. Inicialmente, cumprimento a todos os nobres jogadores desta Câmara Civil, nobre jogador relator, serventuários da Justiça e demais presentes nesta sessão. O processo, Excelência, trata de uma reclamação que foi formulada pela parte apelada, onde afirma que sofria descontos em sua conta junto ao banco apelante, referente à tarifa bancária, e afirma que nunca contratou tais serviços. Em sede de defesa, o banco esclareceu que não houve qualquer irregularidade nos descontos realizados,
tendo em vista que a parte apelada contratou uma conta corrente e a cobrança da taxa seria uma consequência dos serviços ofertados nesta conta. Em sentença de primeiro grau, o juiz julgou parcialmente procedentes pedidos constitucional inicial para declarar inexistente o débito, condenar o banco na restituição em sua forma dobrada dos valores descontados, bem como no pagamento a título de danos morais no valor de R$1.000, razão pela qual o banco vem aqui esclarecer alguns pontos. Inicialmente, excelências, chamo a atenção preliminarmente, né, para o fato de que o julgamento antecipado que ocorreu neste processo, ele configurou o cesseamento de defesa do banco recorrente. Isso porque, ao longo da instrução processual, o juiz de primeira instância intimou as partes para se manifestarem acerca da produção de novas provas, ocasião em que o banco apelante se manifestou no sentido de produção de prova oral, para que fosse designada a audiência de instrução e julgamento, a fim de que fosse colhido o depoimento pessoal da parte autora, ora apelada, e fossem esclarecidos alguns pontos acerca da contratação e do tipo de conta e dos serviços ali utilizados. Acontece que essa audiência ela não ocorreu, o processo ele foi julgado, razão pela qual pugna pela anulação da sentença. Ato contínuo, caso ultrapassada a preliminar de cesseamento de defesa, o banco destaca inicialmente que, ao tempo da interposição do recurso de apelação, o banco ele procedeu com a juntada do contrato devidamente assinado pela parte apelada. E, oportunamente, excelências, esclarece que tal juntada ela não ocorreu anteriormente, tendo em vista que não foi possível a localização do referido contrato. No entanto, a fim de se buscar a verdade real dos fatos, o banco vem pugnar a vossas excelências para que este seja considerado e analisado por esta colenda Câmara Civil. Quanto ao mérito, excelências, constata-se que há prova suficiente nos autos para verificar a legalidade dos descontos aqui discutidos. Isso porque, tanto pela parte autora quanto pela parte apelante e apelada, foram anexados extratos da conta corrente da parte apelada. E esses extratos, eles demonstram que a parte apelada, ela fazia uso dos serviços ofertados em sua conta corrente. Serviços tais como transferências entre contas, utilização de cartão de crédito, saques, empréstimo pessoal. Empréstimo pessoal, ele não é oferecido em conta salário. Em conta corrente é possível a utilização desse serviço. E para que tais serviços eles sejam disponibilizados nas contas correntes, o correntista ele vai realizar o pagamento de uma tarifa de manutenção da conta. Ou seja, em controvérsia, aqui estamos diante de uma cobrança devida. Ainda, excelências, como já fora dito, além dos extratos que foram anexados aos autos, os quais demonstram o tipo de conta e a movimentação financeira da parte apelada, foi anexado o contrato devidamente assinado pela parte apelada, o qual prova a sua vontade em anuir com a cobrança da taxa da manutenção da conta, que essa taxa possibilita o uso dos serviços ofertados e utilizados, e claramente utilizados pela parte apelada. Excelências, em se tratando de cobrança devida, não há que se falar em restituição dos valores descontados em sua forma dobrada. Afinal, não houve má-fé do banco ao realizar tais descontos, já que a parte apelada optou por contratar a cesta de serviços. Quanto ao dano moral, este não se configura
E o valor arbitrado, ele se mostra desarrazoado e desproporcional, tendo em vista que não houve qualquer irregularidade na cobrança aqui tratada. E por estas razões, Vossas Excelências, o banco requer que o seu recurso ele seja conhecido totalmente provido para julgar improcedentes pedidos constitucionais inicial. E acaso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, o banco requer que seja afastada totalmente o valor arbitrado a título de danos morais ou seu valor seja reduzido, bem como a restituição ocorra em sua forma simples. É o que se requer. Agradeço a Vossas Excelências pela atenção. Pois não, doutora Manuela, passa a palavra ao desembargador José Ricardo. Pode. Muito obrigado, senhor presidente. Questão muito simples e já bastante repetida perante este órgão colegiado. A questão envolve a cobrança de tarifas bancárias e todos sabemos que a jurisprudência deste tribunal e também desta Câmara é no sentido de que o banco deve comprovar a contratação dessas tarifas. No entanto, essa comprovação ela não consta nos autos. Na verdade, o banco anexou a cópia dos documentos pessoais da autora e de um contrato em que consta apenas a aposição da digital da autora, acompanhado da assinatura de 2 testemunhas. No entanto, esse documento ressente-se da assinatura de uma terceira pessoa a rogo da consumidora. E com essas características, a jurisprudência deste tribunal ela não admite a demonstração da contratação com essas particularidades. Os descontos eles envolveram quantias irrisórias, quantias ínfimas. E também, nesse sentido, a jurisprudência da Câmara também é no sentido de não referendar indenização por danos morais decorrentes de descontos em quantias irrisórias. E, com esses fundamentos, senhor presidente, eu dou parcial provimento ao apelo do Banco Bradesco exclusivamente para retirar da condenação o pagamento de indenização por danos morais. E também dou provimento ao apelo do autor apenas e exclusivamente para fixar a verba honorária por equidade, já que havia sido fixada pelo juízo primevo com base no valor da condenação, e a condenação aqui reflete uma quantia também irrisória, e daí porque merece o reparo à sentença para que os honorários sejam fixados por equidade, que eu arbitro em R$500. É o voto, senhor presidente. Pois não, desembargador José Ricardo. Desembargador Carlos, como voto bastante. Sua Excelência, parabenizar a doutora Manuela Girão dos Santos, Julião dos Santos. Deu certo, né? Mas acompanha a relatoria, Excelência. Pois não. Desembargadora Regina. Acompanha a relatoria, Excelência. Pois não. Anuncio o resultado do julgamento. Apelo de Joseli Batista da Silva, conhecido e parcialmente provido. Apelo do Banco Bradesco, conhecido e parcialmente provido. Tudo nos termos do voto do eminente relator, decisão consensual, o julgamento está encerrado. Obrigado, Vossas Excelências. Uma boa noite. Obrigado pela atenção. Boa noite, doutora Manuela. Eu chamo a julgamento ao agravo de Camusim, 062-1850-82-2024, 806-0000. Agravante Benildo Gregório dos Santos, agravado Luciano da Silva Carneiro. Relator desembargador Carlos. Doutor Vitor Parente Ponte, requeriu citação oral em prol do agravado Luciano. Doutor Vitor se encontra presente? Ou está ausente, então vamos prosseguir. Agravamento conhecido e não provido, unânime. Chama de julgamento agravo interno civil Itapoca, agravante José Rodrigues de Souza, gravado Ailton Rodrigues de Souza, relator desembargador Carlos, no processo 062-8355-94-2021-806-0000/50.001. Doutora Silvia Raquel Moura Souto,
OAB Ceará 27.364, requerer sustentação oral em prol do agravante. Oi? Está ausente? Não se encontra no nosso sistema, a doutora Silvia Raquel Moura Souto. Você está chamada nesse momento para realizar a sustentação oral. Continua ausente? Então, anuncio o resultado do julgamento. Agravo interno não conhecido, unânime. Eu chamo a julgamento da apelação civil de Tauá. Apelante apelado Edo Manuel de Abreu, apelada Maria Luísa Pires Rabelo, apelado João Rabelo da Silva. Relator de Bador Carlos Augusto, número processo 0000-823-30-2019-806-0142. 270 da nossa ordem. Doutor Vanaldo requerer sustentação oral em prol do senhor João Rabelo, que é apelado. Boa noite, doutor Vanaldo. O microfone de Vossa Excelência está desligado. Eu com minha mania de microfone desligado. Boa noite, como vai o senhor? Tudo bem? Pois não, doutor Vanaldo, tudo bem. Doutor Vanaldo, Vossa Excelência defende os interesses do João Rabelo, não é isso? Correto, dos apelados também. Aqui está um pouco confuso no meu resumo, mas eu indago, o João Rabelo da Silva, ele somente apelado, ele não é apelante também? Não, excelente, ele é só apelado. Pois não. Então, o recurso aqui, doutor Vanaldo, está sendo conhecido e não provido. O resultado favorece ao constituinte de Vossa Excelência. A decisão está unânime. Vossa Excelência declina a sustentação oral? Declino e agradeço a Vossa Excelência e aos demais desembargadores e desejo a todos uma boa noite. Pois não. Então, eu anuncio o resultado de julgamento. É a apelação civil conhecida e não provida. Decisão unânime. Muito obrigado, um abraço a todos. Desejo a todos. Eu queria propor a Vossa Excelência, nós estamos aqui já com 7 horas de julgamento ininterrupto, né? Eu particularmente conheci aqui também com o desembargador Manuel Leite Albuquerque, estou super cansado, né? O julgamento aqui, da minha parte, os julgamentos daqui para frente, eles estão prejudicados, né? Aqui, inclusive, com um pouco de dor de cabeça, né? Eu queria aqui dialogar, desembargador Emanuel, com os colegas e com os advogados, que nós temos muitas sustentações gerais ainda, né? E eu acho que estou convencido, desembargador Patricínio, desembargadora Regina, desembargador Carlos Augusto, que nós prosseguimos aqui, pelo menos da minha parte, e o desembargador Emanuel também aqui ratifica, não é? O raciocínio é muito lento, e eu vou propor aqui que nós adiemos aqui essas demais sustentações orais, né? Salvo alguma sustentação oral, que há alguns advogados aqui presentes, que aguardaram desde o começo, que requeiram, né, que insistam aqui em realizá-la nesse momento. Eu só cientifico de que, se todos concordarem, essas sustentações orais aqui, que são várias ainda, que ficam pendentes, terão prioridade na próxima sessão. Mesmo de forma virtual, elas serão realizadas logo ao início da sessão. Então, eu vejo aqui que a doutora Mariana se encontra presente, a doutora Mariana Gueios, a doutora Lígia Samara Albuquerque, né? Essa está ausente, não é? Também presente está a doutor Daniel de Brito, da Copiara, também a doutora Maria Estela de Castro. E ainda doutor André Valles Pazafumo, presente, tá, virtualmente. E a doutora Patrícia Martins. Todas as advogadas e os advogados, tem alguma objeção para realizar essa sustentação oral na próxima semana? Sem objeção, presidente. Boa noite a todos. Boa noite. Doutora André, tudo bem. Doutora Mariana, eu vejo. Vossa Excelência tem alguma objeção? Doutora Mariana. Excelência, eu não tenho objeção, apesar de que aqui é quase meia-noite aqui em Portugal, mas eu só queria saber se na próxima sessão está confirmado o nosso julgamento. Sim, sem dúvida. E logo no início. E logo no início.
Tá certo, excelência. Então, pronto, sem objeção. Concorda, desembargador Carlos, desembargador José Ricardo? Senhor presidente, eu estou de acordo. Eu faço apenas uma sugestão, no sentido de que aqueles advogados que fizeram sustentação oral que não se encontram presentes, perdão, que requereram sustentação oral e não se encontram presentes no momento, que os processos respectivos sejam anunciados nos julgamentos. Perdão. E vamos ver aqui. Desembargadora Regina também está de acordo? Então, desembargador, nós só quer perguntar quem é o advogado da Aislan Marques Vieira, se está presente, contra a apelada Enel, que é o meu último. Comunicar a Vossa Excelência que está de férias uma semana. No caso, o meu processo, desembargadora, desculpe interromper, o meu processo também é contra a Enel. Não, mas o meu, você está defendendo quem? Armadilho, Burger Grill. Não, mas não é da minha relatoria, não. É porque eu só Advogado, o processo, Vossa Excelência está de férias, advogado. Excelência, dia 2 eu estarei de férias. Comunicar a Vossa Excelência. Então, o de Vossa Excelência, que é o que estão presentes. A sugestão do desembargador Ricardo é excelente, né? Os que não estão aí anunciar o julgamento. Eu só queria ver se o senhor está presente. Apelante a essa Aislan Marques Vieira. Senhor presidente. Que não está presente também. Senhor presidente. Patrícia, advogada da Serasa. Eu acho que eu tenho a relatoria da doutora Maria respondendo. Senhor presidente. Advogado. Eu só quero sugerir que Vossa Excelência apregoe os processos e os advogados que atenderem ao pregão, eles sejam instados a comparecer para fazer a sustentação oral na próxima sessão. E aqueles que não atenderem, porque não se encontram presentes ao pregão, que os respectivos processos sejam anunciados para ir desobstruindo a pauta. Excelência, eu poderia me pronunciar só um minuto? É porque se caso seja no dia 2, eu ainda não estarei no Brasil, eu estarei aqui em Portugal ainda, e vou precisar que continue a audiência sendo mantida por videoconferência. Não tem problema, não. Vou acatar aqui a sugestão do desembargador Zé Ricardo. Pois não, doutora Maria. Então, eu chamo a julgamento aqui a apelação CIO 00533883-2020-8060064. É o 134. Exato. Apelante Armadilho Burger Grill e apelada Companhia Energética do Ceará, a Enel. É de minha relatoria. Não é? Pronto. Se puder manter por videoconferência, porque senão eu não sei se eu teria que fazer outro pedido novamente por e-mail. Precisa, fica tudo aqui registrado, viu? Pronto. Da vista, será por videoconferência, na próxima semana. Sim, ok. Obrigada, excelência. Próxima quarta-feira a sessão. Próxima quarta-feira a sessão. Tá. Okay. A partir das 2 horas, também novamente? Ok, excelência. Muito obrigada, excelência. Obrigado também. Então, esse feito adiado para a próxima semana. Chama de votação 000559-2019-806-01103. Apelante Daniela Ribeiro de Araújo, apelado Brasil S.A. Relatriz desembargador Carlos Augusto. Doutora Lígia Samara Albuquerque Pinto está ausente. Né? Então, decisão já está unânime, anuncia o resultado do julgamento. Apelo conhecido e não provido. Chama a julgamento a apelação Cid Crateus, apelante Rosalina Rodrigues Campelo, apelado Banco Itaú Consignado S.A. Número do processo 0050-785-73-2021-806-0070. Requer sustentação oral, doutora Iara, de minha relatoria. Iara Gomes Almeida Salles. Ausente. Então, anuncio o estado de julgamento. Apelo conhecido e não provido, unânime. Chama de julgamento a apelação Cid Acopiara. Apelante Cícera Lidiana Alves Ferreira. Apelada Eagle, Sociedade de Crédito Direto S.A. De relatoria do desembargador José Ricardo.
Presente, Excelência. 0201-54640, 2024-806-0029. Doutor Daniel, Vossa Excelência tem alguma objeção pelo adiamento desse feito? Não, Excelência, não é objeção. Só para confirmar um detalhe, a gente terá preferência, inclusive, aos presenciais, né? Nossas serão as primeiras. Sim. Perfeito. Sem objeção. Pois não. Então, feito adiado. A apelação civil 0051-203-04-2021-806-0040, pela Telefônica Brasil S.A., pela de José Nunes da Silva, relator de Bardô Emanuel. Doutora Maria Estela de Castro. Está presente. Doutora Elaine Gonçalves Dutra, doutor Ítalo Mesquita dos Santos, doutor Fernanda Carvalho. Não está presente? Foi? Foi isso? Então, vamos adiar o julgamento do 31. Adiado o julgamento do 31, de relator de Bardô Emanuel. Próxima semana. Para não ter nenhum prejuízo. Chama julgamento da apelação civil de Fortaleza, apelante Aislan Marques Vieira, apelada a Enel, apelada Serasa, relator de Bardora Regina, no processo 02443524822280600001. Doutora Patrícia Martins Araújo. Presente, Excelência. Doutora Patrícia está presente. Doutora Patrícia, já que você está presente, com licença aqui da desembargadora Regina Câmara, colegas, nós temos que resolver essa situação. Essas sessões estão ficando insuportáveis, viu? O termo é esse. O cansaço, não é? Cansaço muito grande. Vamos ter que usar o sistema de desembargador patrocínio, talvez, lá que o TRT daqui está utilizando, né? Tribunal Regional do Trabalho. De fazer um fracionamento, desembargadora Regina, colegas, todos os presidentes, fracionamento, não é? Até um limite das sustentações orais. Desembargador, mas se eu quiser adiar não tem problema não. Não, mas esse aqui, desembargadora, são poucos adiados. Então pronto. Esse aqui, da ministra advogada, defende os interesses da Serasa, né? Centralização. Isso. E o recurso da Serasa está sendo provido, doutora Patrícia. Então o unânime já foi provido, né? Declínio da sustentação oral e até mesmo do adiamento. Eu declino da sustentação, então, se foi favorável para a Serasa, não sei. Foi favorável. Foi excluído aqui da... Eu vi esse feito, excluído aqui da condenação, totalmente. Ótimo, obrigada, Excelência. Obrigada. Anuncio o resultado do julgamento, é a apelação civil da Serasa conhecida e provida, e o recurso da autora, da pessoa física conhecida e parcialmente provido, com relação a Enel, somente. Certo. O julgamento está unânime e agora encerrado. Agradeço. Doutor Espazafumo agora, doutora Andréa Vale Espazafumo, é o 063-18-14-02-24-806-0000. Pronto, nós estamos. Gravão TQS Engenharia Limitada e a gravada Coffee Break Serviço de Alimentação. Doutora Andréa, eu já vi que Vossa Excelência anuiu com a proposta aqui de adiamento, não é? Sem nenhuma objeção, mas eu não sei se Vossa Excelência, Madame Manuel. O recurso, doutora Andréa, está sendo provido Perfeitamente, doutor. Dando parcial provimento a este unânime, reformando a decisão recorrida a admitir a sucessão processual dos sócios da empresa executada extinta, devendo ser observados os delineamentos contidos neste voto pelo juiz de origem. Aí, perfeitamente. Os delineamentos aqui do eminente relator. Vossa Excelência já está satisfeita ou quer deixar para a próxima semana? Não, eu me dou por satisfeita, doutor. Dá? Dou.
Então, pronto. Se aceitou a sucessão, eu até imagino quais são os limites. Então, eu me dou por satisfeita. Uma pessoa jurídica, uma limitada, né, nas forças. Eu até conversei com o senhor sobre isso, né? Isso, exatamente. O Excelência na audiência comentou com isso. O voto do relator é nesse sentido, admitida a eu já imaginava. mas nos limites ali do capital social. Exatamente. Eu imaginei, eu até tinha conversado com o senhor que tinha assumido esse risco, né, nesse pedido. Foi não. Doutor Emanuel, muito obrigada, viu? Doutora Regina, boa noite a todos. Doutora, prazer. Tchau, doutor Zé Ricardo. Parcialmente. Da mesma forma, boa noite a todos, excelência. Até a próxima semana. Agradeço a oportunidade. Foi isso, adiados? Eu vou adiar os vistos. 104, da doutora Mariana, não é esse? São 3. Pronto, esses 3 terão preferência, salvo as preferências legais, inclusive preferência às presenciais. Salvo as preferências legais, logo em seguida serão julgados os 3 de Vossa Excelência, tá bom? Eu agradeço. Excelência. Obrigado também, boa noite. Obrigada, Excelência, boa noite. Por questão de coerência também, os pedidos de vista nós vamos adiar. Temos o 942 também que serão adiados e republicados, se for o caso. Tem um pedido de vista que Vossa Excelência disse que vai... Eu estou acompanhando, Eduardo Regina, trouxe por escrito aí, mas não vou ler. Não. Já estou acompanhando. Excelência Eduardo Regina. É o primeiro, né? Está dizendo que é o meu. Então, apelação civil, pedido de vista 0204-48259-223-806-0001. Relator de desembargadora Regina Câmara, que está com vista com Vossa Excelência. Desembargador Emanuel, Vossa Excelência acompanha Sua Excelência relatora. A relatoria. E faltando um voto meu, né? A turma jogadora era essa, né? Era Alex? Qual é então, esse? Acompanho também a mente relatora e anuncio o resultado do julgamento. É apelo conhecido e não provido, unânime. Os demais estão adiados, pedido de vista, 942. E vou anunciar aqui rapidamente somente os extra-pauta. Todos estão unânimes. É o número 1, conflito de competência, 000793 57-2024-806-0000. Relatoria de desembargador Carlos Augusto. Resultado do julgamento. A turma declarou competente o juiz de direito da 35ª Vara Civil de Fortaleza, o suscitado. Conflito de competência número 2, 0001-9104-2024-806-0000. Né? Relatoria de desembargador Carlos Augusto. A turma decidiu que o juiz competente é o da 53ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, o suscitado. Conflito de competência número 3, 0001-013-55-2024-806-0000. Relatoria de desembargador Carlos Augusto. Resultado do julgamento. Competente a 18ª Vara Civil de Família. 18ª Vara de Família de Fortaleza. Juiz suscitado. Unânime, todos unânimes. Conflito de competência número 4, 0001-6773-2024-806-0000. Relatoria de desembargador Emanuel. Resultado do julgamento. Competência foi declarada do juiz de direito da 10ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza, o suscitado. Conflito de competência número 5, 0001-39548-2024-806-0000. Relatoria de desembargador Emanuel. Resultado do julgamento. A turma declarou competente o juízo de direito da 3ª Vara Civil da Comarca de Maracanaú, o suscitado. Conflito de competência número 6. Relatoria da desembargadora Maria Regina, 0001-45266-2024-806-0000. Resultado do julgamento. A turma declarou competente o juízo de direito da 1ª Vara da Comarca de Boa Viagem, o suscitado. Finalmente, o habeas corpus civil, impetrante Tiago Bacelar Melo Lopes, paciente TMM, impetrada Erlane Silva Magalhães, relatoria da desembargadora Maria Regina Oliveira Câmara, no processo 063-2340-66-24-806-0000. A turma decidiu a unanimidade em conhecer da ordem, entretanto, para denegá-la. Doutora Grécia Retibosa. A nossa sociedade
os não votados no sistema provisório, todos ficam retirados de mesa para a próxima sessão. Colegas, nesse momento, todos os outros feitos aqui que estão publicados, evidentemente, para a pauta de hoje, a votação já se encontra unânime, não teve nenhum destaque de votação provisória, passa a votação definitiva nesse exato momento e, evidentemente, nos termos dos votos dos respectivos relatores. Mais alguma coisa, colegas? Temos que urgente providenciar ou plenário virtual, estacionamento. Pois não, Rapidinho. Esse que o desembargador Emanuel pediu visto, ele vai lançar o voto para eu poder assinar ou não? Não, ele fez o voto oral, desembargadora. Eu havia trazido por escrito, mas aí, devido ao adiantado da hora, eu apenas acompanhei Vossa Excelência. Viu? Não vou... Então, eu posso assinar. Pode. Isso, Vossa Excelência lavra o acordo normalmente. Normalmente. Mais alguma coisa, desembargador Carlos, desembargador Zé Ricardo? Agradeço a compreensão de todos. Senhor presidente, só desejar boa noite a todos. Boa noite a todos, agradeço. Boa noite abençoada, que Deus continue iluminando e abençoando. Nada.